Jesus Cristo, meu amigo, Ele me ama, eu amo. Isso Jesus vivo, Ele volta, venha Cristo, aleluia. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do verso 33 ao 41. Assim diz a Palavra do Senhor. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. E disse: deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Foi uma tarde terrível, aquela tarde de sexta-feira. O céu escureceu e a consumação da entrega do unigênito de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, estava prestes a se consumar. Apesar de toda a dor, todo o amor é demonstrado na cruz, onde ele entregou voluntariamente sua vida a favor da humanidade. A criação revela sua tristeza e no lugar do sol, escuridão, pois o Filho de Deus está morrendo. O Filho de Deus experimentou esse momento de trevas para que nós tivéssemos oportunidade de sair das trevas e vir para a luz. Pois trevas representam o julgamento de Deus, onde a escuridão nos lembra as palavras do Senhor no livro de Amós sobre o dia do juízo. Farei que o sol se ponha ao meio-dia. Deus enviou seu Filho para nos tirar das trevas e vir para a luz. Mas se não decidirmos pelo Filho de Deus, experimentaremos as trevas aqui nesse mundo e no mundo por vir. Jesus, nesse momento, revela sua angústia de ter de suportar o abandono do Pai, por estar carregando o pecado de todo o mundo. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, verso 2, nós lemos: Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo.
propiciação. Ele é o nosso substituto. Mesmo sem merecer, Ele escolheu pagar o preço pelo perdão dos nossos pecados. O pecado separa o homem de Deus. Deus não pode contemplar seu filho nesse momento, enquanto este carrega sobre si os pecados da humanidade. No meio de tanto sofrimento, esse foi o maior preço que Jesus pagou: o abandono do Pai. O erro de interpretação dos presentes leva à incompreensão total. Jesus brada: Eloi, Eloi, que significa Deus meu, Deus meu. Alguns acham que está clamando ou chamando o profeta Elias. Alguém, portanto, num gesto de bondade, tenta refrescar Jesus, oferecendo uma esponja com vinagre ou vinho azedo. Mas a insensibilidade e hipocrisia dos religiosos cresce ainda mais. E dizem: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Diante de tudo isso, Jesus se prepara para a segunda e última vez que vai bradar na cruz, consumando a obra que veio realizar. Diante das trevas que o mundo vive, diante da insensibilidade, diante da hipocrisia, Jesus dá um brado de vitória. Ele grita mais uma vez e morre imediatamente, entregando o Espírito. Sua obra estava completada, terminada. E tudo isso demonstrou seu amor ativo por cada um de nós, oferecendo sua vida para salvar o pecador, como eu e você. No momento da morte de Jesus, porém, Deus continua operando sinais a favor da humanidade. E o véu do santuário rasga-se, sem auxílio de mãos humanas. O véu aberto mostra o efeito, a implicação da morte de Jesus, removendo a barreira entre Deus e os homens, dando livre acesso a todos, inclusive gentios, a Deus. Nesse momento, quando o véu do santuário se rasga de alto a baixo, marca-se o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. É o fim da antiga aliança e o início da nova. O fim do sistema sacrificial. Jesus agora é o sacrifício perfeito, de uma vez por todas. E o caminho para a comunhão com Deus foi aberto por meio de Jesus. E agora nós podemos entrar em sua presença por intermédio do seu Filho. A morte de Jesus provoca um efeito mundial desde o primeiro momento e alcança cada pessoa individualmente que se voltar para Ele. O centurião romano confessa sua fé em Jesus como Filho de Deus, pois jamais vira alguém morrer daquela maneira. Nunca viu alguém igual a Jesus. Sua declaração reforça quem Jesus é. Ele é divino. Talvez por ele
controlar seus últimos momentos, bradando e logo em seguida entregando sua vida. Esse homem foi convencido, desafiado e corajosamente confessou a sua fé. Como ele sabia o suficiente para confessar dessa maneira, nós não sabemos, mas isso pouco importa. A sua declaração indica que Jesus é diferente de todos os outros que ele já viu morrer daquele jeito ou numa cruz. O importante é que a partir daquele momento, o caminho para os gentios como ele estava aberto e agora podiam e podem fazer a mesma confissão que ele fez. Só quando nós buscamos compreender quem Jesus é e o que ele fez por nós, é que podemos fazer essa mesma confissão com a coragem que ele demonstrou. Que nós possamos permitir que Deus penetre em nosso coração dessa maneira, para que possamos confessar Jesus em toda e qualquer situação. Ainda temos nesse momento o exemplo dessas corajosas ou das corajosas discípulas de Jesus, que permaneceram ao pé da cruz até o final. Embora angustiadas e tristes, estavam presentes diante da cruz com o seu Senhor até o final, enquanto os discípulos ainda se escondem depois de o terem negado e fugido. O amor e a gratidão que essas mulheres sentiam por terem sido aceitas pelo seu Senhor as impediam de abandoná-lo nessa hora. Elas foram as últimas a deixarem a cruz e terão o privilégio de serem as primeiras a verem o Cristo ressuscitado. Que maravilha! A morte de Jesus traz o clímax do Evangelho. Tudo em sua história apontava para a cruz, e sem a cruz não há redenção para a humanidade. O grande brado de Jesus ecoa por toda a história da humanidade e também por toda a eternidade. No Evangelho segundo Marcos, a morte torna o momento mais importante para o ser humano. No início desse Evangelho, nós temos que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus, nesse Evangelho já aparece trabalhando e dedicando sua vida a outros, até o momento em que seus discípulos o confessam pela boca de Pedro, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora, com a morte do Senhor e a declaração feliz do centurião, realmente este homem era o Filho de Deus, a sua obra está completada e nós podemos fazer a mesma confissão. A morte de Jesus causou um efeito mundial, mas também pessoal, porque muda o rumo da história do mundo e muda a história de cada pessoa que se dispuser a confessar sua fé nele. E permanecendo ao pé da cruz, dia a dia, podemos colher dificuldades e lutas, mas certamente veremos o Cristo ressuscitado e viveremos com Ele pela eternidade. Que Deus te abençoe e que você passe e que nós passemos nossa vida confessando nossa fé em Jesus. Amém.